Terça, 14 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Amaldiçoado em um madeiro. Ouça Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Gálatas 3, 1 a 14. Ó Gálatas insensatos! Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pergunta 4. O que Paulo disse que é relevante para nós e como ele usou Deuteronômio em seu argumento? Infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. Esse argumento é usado como razão para não guardar o 4º mandamento, como se guardar aquele, em oposição aos outros 9, fosse de alguma forma uma expressão do legalismo do qual Paulo tratou nessa passagem. No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei, e certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave encontra-se em Gálatas 3:10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então citou Deuteronômio 27:26. A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21:23. Como Jesus, Paulo disse: está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo.
Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Fecha aspas. Pense no que você enfrentaria se recebesse a punição justa por seus erros. No entanto, visto que Cristo suportou a punição por seus erros em si mesmo, de forma que você não precisa fazê-lo, qual deve ser sua resposta ao seu sacrifício?